Imagine que uma jovem seja vista conversando com um homem. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Talvez nada, mas surge um rumor. Esse rumor chega à família e, de repente, uma conversa entre duas pessoas deixa de ser um assunto individual. Agora envolve os irmãos, o pai, a mãe, a reputação da família. Em alguns contextos, até a posição do grupo inteiro. Para quem cresceu em uma sociedade individualista, essa reação pode parecer completamente desproporcional. Mas aí vemos uma coisa que raramente é discutida. Por que tantas sociedades tribais desenvolveram uma preocupação tão intensa com o comportamento das mulheres? Não apenas no mundo árabe. Épocas e grupos, casamento, sexualidade, reputação. Quem pode se relacionar com quem? Quando um padrão aparece repetidamente, precisamos olhar além da palavra tradição. Porque talvez essas sociedades tentassem proteger algo específico, a continuidade do próprio grupo. Antes da mulher, precisamos entender a tribo. Em uma sociedade moderna, normalmente pensamos primeiro no indivíduo. Minha carreira, minhas escolhas, meus relacionamentos, meu futuro. A lógica tribal tradicional começa em outro lugar. O grupo vem primeiro. A segurança do indivíduo depende da família. A proteção depende da família. A posição social depende da família. E a continuidade da família depende da próxima geração. E é aqui que homens e mulheres começam a ser avaliados através de funções diferentes. Não estou dizendo que pais necessariamente amavam menos suas filhas. Estou falando de uma lógica social. O homem era associado à capacidade militar do grupo. Podia defender território, defender os poços, defender os rebanhos, rotas. E em caso de conflito, podia ser mobilizado. Mais homens significavam maior capacidade de defesa. Agora pense no que isso produz. Uma sociedade que vive sob ameaça constante não olha para filhos apenas como indivíduos. Ela também começa a fazer uma matemática de sobrevivência. E essa matemática pode ser brutal. As próprias fontes islâmicas preservam uma memória desconfortável. O Alcorão condena explicitamente a morte de meninas e menciona a menina enterrada viva sendo questionada por qual crime foi morta. As fontes islâmicas posteriores também preservam relatos sobre práticas de infanticídio feminino na Arábia pré-islâmica. Mas aqui precisamos ter precisão. Não existe base para afirmar que todas as tribos árabes faziam isso, ou que toda menina corria esse risco. Mas a condenação da prática preserva uma memória importante dentro da própria tradição islâmica. Meninos e meninas podiam possuir valores sociais diferentes dentro de determinadas estruturas tribais. E a questão militar explica apenas uma parte disso, porque existe outro problema, um problema muito mais profundo: a linhagem. A tribo precisa saber quem pertence a quem. Em uma estrutura organizada por parentesco, a genealogia não é apenas curiosidade familiar. Ela define pertencimento. Quem é seu pai? Quem é sua família? Qual é a sua tribo? Quem deve proteger você? Com quem você possui alianças? Quem pode reivindicar patrimônio? Percebe o problema aqui? Se a estrutura social depende da linhagem, controlar a reprodução se torna uma questão política. E é aqui que o controle sobre as mulheres ganha outra dimensão. A sexualidade feminina deixa de ser visto apenas como um assunto privado. Ela passa a tocar diretamente a certeza da descendência, a continuidade familiar, a distribuição de patrimônio e as alianças entre grupos.
Agora, a preocupação com casamento e reputação começa a fazer muito mais sentido dentro da lógica tribal. Não significa que seja moralmente aceitável. Significa que existe uma estrutura por trás dela. E essa estrutura possui uma palavra central: a honra. Em sociedades individualistas, reputação tende a ser percebida como algo pessoal. Você fez algo, você responde por aquilo. Na lógica tribal tradicional, essa separação pode ser muito mais fraca. A honra é coletiva. O comportamento de uma pessoa pode atingir irmãos, pais, parentes, toda a linhagem. E é por isso que em determinados contextos nem sempre é necessário provar que alguma coisa aconteceu. Às vezes, basta o rumor, a suspeita, a aparência, porque o problema deixa de ser apenas o que ela fez e passa a ser o que as pessoas estão dizendo sobre a nossa família. Essa diferença é fundamental, pois a reputação existe dentro do olhar dos outros. E quando posição social, casamento e alianças dependem desse olhar, a vergonha pública pode produzir consequências reais. É assim que mecanismos de controle extremamente severos podem ser apresentados internamente como formas de proteção da família. Uma das formas mais interessantes de estudar uma cultura é observar os seus provérbios. Não porque todo provérbio seja seguido literalmente, mas porque eles preservam ideias que uma sociedade considerou importantes o suficiente para repetir, geração após geração. Em diferentes sociedades tradicionais, encontramos ditados associando filhos, homens à força e ao prestígio. Outros demonstram ansiedade em torno do casamento das filhas. Outros ligam o comportamento feminino à reputação familiar. E isso importa porque uma ideia repetida durante séculos deixa de parecer uma ideia e ela começa a parecer simplesmente a ordem natural das coisas. A avó repete, a mãe repete, o irmão aprende, a vizinha reforça. E em algum momento, ninguém precisa explicar porque a reputação da filha é assunto da família inteira. Todos já aprenderam a lógica. Mas existe ainda outro elemento. Porque controlar casamento não serve apenas para proteger honra. O casamento também pode produzir poder. Uma mulher também pode criar uma aliança. E em uma sociedade tribal, casamento não é apenas entre duas pessoas. Ele pode aproximar famílias, fortalecer relações, resolver conflitos, criar obrigações recíprocas, preservar patrimônio. E por isso a pergunta: com quem ela vai se casar? Pode possuir uma importância muito maior do que imaginamos em sociedades modernas. A escolha do parceiro toca a estrutura do grupo. E agora conseguimos entender por que tantas regras aparecem ao redor das mulheres. Não estamos falando apenas de sexualidade, estamos falando de linhagem, de honra, de patrimônio, de alianças, de continuidade. A mulher está posicionada exatamente no ponto onde todas essas questões se encontram. E existe ainda uma última peça nessa lógica: a quantidade de filhos. A poligamia costuma ser explicada exclusivamente através da religião, mas historicamente ela é muito anterior ao Islã. Também aparece em diferentes sociedades e tradições. Dentro da lógica tribal, ela pode cumprir uma função bastante concreta. Mais esposas podem significar mais filhos. Mais filhos ampliam a família. E a família maior pode significar uma rede maior de proteção e influência. Imagine dois homens. Um possui 3 filhos.
O outro possui 30 descendentes próximos. Dentro de uma estrutura baseada em parentesco, eles não possuem necessariamente o mesmo peso social. O segundo pode mobilizar uma rede maior, possui mais relações familiares, mais pessoas ligadas diretamente aos seus interesses. E em uma sociedade onde o grupo protege o indivíduo, tamanho pode se transformar em poder. E é por isso que a poligamia não pode ser compreendida apenas como uma preferência masculina ou uma regra religiosa posterior. Ela também precisa ser analisada dentro das estruturas sociais onde famílias numerosas representavam força. Então, por que tanto controle sobre as mulheres? No início desse vídeo, vimos uma jovem. Talvez ela apenas tenha conversado com um homem, mas um rumor foi suficiente para envolver uma família inteira. Agora conseguimos entender a lógica por trás dessa reação. Em uma estrutura tribal tradicional, a mulher não é vista apenas como indivíduo. Ela está ligada à continuidade da linhagem, à certeza da descendência, à honra coletiva, à formação de alianças, ao patrimônio e à reprodução do próprio grupo. E é exatamente porque sua posição é estruturalmente importante que seu comportamento passa a ser intensamente controlado. E aqui existe um paradoxo. O controle pode ser apresentado como prova de proteção, como cuidado, como preservação da honra. Mas na prática, essa mesma lógica pode reduzir drasticamente a autonomia da mulher. Porque quando a sobrevivência do grupo vem antes do indivíduo, a escolha individual se torna perigosa. Especialmente quando essa escolha pode alterar casamento, linhagem e alianças. E isso nos leva diretamente ao próximo problema. Porque se o casamento pode determinar patrimônio, lealdade e poder, por que tantas sociedades tribais preferem que as pessoas se casem dentro do próprio grupo? E é exatamente isso que vamos analisar no próximo vídeo. E se você quer entender profundamente o Oriente Médio, o Islã e as práticas tribais, me segue aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.